Hoje vamos dar início ao comentário de Apocalipse capítulo 12. Nesse primeiro momento falaremos sobre o conflito entre Satanás e a igreja. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, compartilhe, comente e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Perceba que na próxima visão que João tem, ele vê no céu uma mulher vestida do sol, isto é, uma mulher gloriosa. Por que estamos relacionando o sol com glória? Porque se voltarmos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o texto diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol quando ele apareceu glorificado. Então essa relação com o sol, devido ao brilho desse luminar, normalmente é considerado no Apocalipse como um indicativo de glória. Perceba também que a lua debaixo dos pés dessa mulher vestida do sol enfatiza quão grande ela é. Afinal de contas, ela tinha sob os pés um dos dois grandes luminares, que inclusive eram adorados por muitos povos da antiguidade. Sabia disso? Olha o que diz Isaías 47, versículos 13 e 14. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Veja essa profecia condenando aqueles que ficavam perscrutando os céus, olhando os astros para fazerem predições. Eram os astrólogos do passado, assim como também existem os astrólogos do presente, aqueles que acreditam que os astros conduzem a nossa vida. A coroa de 12 estrelas na cabeça dessa mulher mostra que se trata de alguém destinada a reinar. O número 12, caso não se lembre, é o número do povo de Deus. Ora, diante disso, quem é essa mulher? Essa mulher simboliza a igreja, o próprio povo de Deus. Simboliza a noiva de Cristo. Versículo 2. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Você sabe que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, sofreu muito para trazer ao mundo o Messias, não é verdade? Basta dar uma olhada na história bíblica. Quantas vezes Satanás tentou impedir a vinda dele, atacando quem? O seu povo. 3 episódios marcantes são os de Caim e Abel, lá em Gênesis 4, lá está dito que quando Eva deu à luz Caim, ela já acreditava naquele momento que estaria dando à luz ao Redentor. E o que foi que Satanás fez? Influenciou Caim a tal ponto que este matou seu irmão Abel. Se Caim era um candidato ao Redentor, Satanás não perdeu tempo para desviá-lo. Outro exemplo bíblico, Joás, aquele que foi rei, um homem que quase foi morto por Atalia, em 2 Reis 11, versículo 1 a 3. Seria Joás o Redentor? Satanás sempre atento para querer impedir a vinda de nosso Senhor. Ou ele achava que um descendente do povo de Deus seria o Messias, ou ele tentava destruir a descendência, os antepassados do Messias, para que este não viesse à luz. E um outro exemplo muito famoso é o de Herodes, aquele rei que mandou matar crianças abaixo de 2 anos de idade. Com que objetivo? Ele queria ver se conseguia matar o próprio Jesus. Isso está lá em Mateus 2, versículo 16 a 18. Então, essa mulher grávida que representa a igreja é o povo de Deus do qual viria o Messias. E esse sofrimento de tormentos para dar à luz aponta para as dificuldades que o povo de Deus teve para trazer
à luz o Filho de Deus. Aqui uma imagem da mulher sobre a lua, como nós vemos descrito no texto. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eis aí mais uma visão que João recebe no céu. Agora, ele vê um dragão, símbolo de Satanás. Este é descrito como grande, vermelho, com 7 cabeças, destacando a sua grande inteligência, porque o número 7 é símbolo de totalidade, de completude. E o seu grande poder também recebe destaque. Por quê? Porque ele traz na cabeça 7 diademas, querendo apontar para uma figura real, uma espécie de governante. Não é dito na Bíblia que o mundo jaz no maligno? Além disso, não sabemos que ele reina sobre os demais demônios? Aqui uma imagem do que seria a criatura na visão de João. Um dragão com 7 cabeças, com coroas de realeza. Certamente o governo e a influência de Satanás abrangem o mundo inteiro, ainda que ele esteja, é claro, sujeito a Deus. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Preste atenção agora. Diz que a cauda do dragão, e o dragão é Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Essas estrelas, elas podem ser um símbolo para os anjos ou mensageiros de Deus. Você se lembra do que falamos no comentário em Apocalipse capítulo 1? Lá em Apocalipse 1, versículos 16 e 20, nós vemos: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pois bem, estrela aponta para anjo, e a palavra anjo quer dizer mensageiro. No caso aqui de Apocalipse capítulo 1, os anjos seriam os pastores das igrejas, como nós dissemos. Por quê? Porque o pastor é o mensageiro da palavra de Deus por excelência. Então, em Apocalipse 1, estrela aponta para mensageiro, e o mensageiro, no caso, é o pastor. Agora, aqui em Apocalipse 9, versículo 1, por exemplo, já é outro caso. Veja só, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como nós já vimos no comentário a Apocalipse 9, versículo 1, essa estrela caída do céu também aponta para um anjo. Mas que anjo era esse? Satanás. Ele é a estrela caída do céu na terra. Então você percebe que estrela é um símbolo para anjo, e no caso pode se referir tanto aos anjos da igreja, pastores, como aos anjos caídos ou não. Aqui nesse caso é uma referência aos anjos que Satanás desviou. Ele desviou 1/3 dos anjos que habitam no céu. Por isso que diz aqui no início do versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, de onde? Do céu, as quais lançou para a terra. Satanás mandou os seus demônios para a terra. Não é exatamente essa figura que a gente costuma ver por aí, dos anjos caindo do céu na terra. Não é assim que as pessoas retratam essa história? Pois não é desse jeito. Quando os anjos foram desviados por Satanás, eles não caíram do céu para a terra. Eles continuaram no céu, inclusive tendo acesso a Deus. Se você der uma olhada no Antigo Testamento, em vários textos nós vemos que tanto os anjos bons quanto os anjos maus tinham acesso a Deus. É famoso o texto do livro de Jó, nos primeiros 2 capítulos, em que Satanás vai à presença de Deus quando
os anjos bons vão também. Então, essa ideia de que os anjos caíram do céu na terra, isso não faz sentido. É claro que nós veremos mais adiante que houve uma guerra no céu, esses demônios, juntamente com Satanás, foram derrotados pelos anjos bons e assim foram expulsos de lá. Mas isso não quer dizer que caíram ou coisa do tipo. Simplesmente perderam a batalha e também perderam o acesso direto a Deus, como ocorria no Antigo Testamento. Continuando, diz o versículo ainda que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então você percebe aqui que, embora os demônios eles tenham vindo a este mundo provavelmente para perseguir a humanidade, é o mais lógico, o próprio Satanás ele se encarregou de ir atrás de quem? Do Filho de Deus. Diz o versículo, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quem é essa mulher? Ela simboliza a igreja, simboliza o povo de Deus, do qual nasceria o Messias. E o que ele fazia em frente à mulher? Ele ficava ali a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É como eu falei, Satanás, desde que foi anunciado o Redentor, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Satanás ficava atento ao povo de Deus desde o Antigo Testamento para observar o nascimento do Messias e assim tentar matá-lo. Olha o versículo 5 agora. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui, é óbvio, é um relato do nascimento de Cristo, que nasceu para reinar, e de sua ascensão ao céu, para ficar à destra do Pai. Que Cristo nasceu para reinar, nós sabemos. Há uma profecia messiânica no Salmo capítulo 2 que fala disso. Diz lá, Salmo 2, versículos 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja que é a mesma linguagem. Diz aqui no versículo 5 de Apocalipse 12 que o filho varão vai reger todas as nações com cetro de ferro. Não é isso? Pois bem, no Salmo 2 diz a mesma coisa. Eu te darei as nações e com vara de ferro as regerás. O interessante é que fala aqui no versículo 9 do Salmo 2 que ele vai reger, ou seja, ele vai governar as nações com vara de ferro e ele vai despedaçá-las como um vaso de oleiro. Professor, em que momento ele está regendo ou vai reger as nações? E em que momento ele vai despedaçá-las? Bom, governando as nações ele já está, desde Mateus 28, quando ele disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então ele já está regendo as nações. Quando fala que ele rege as nações com vara de ferro, é porque ele rege com autoridade. Mas quando ele vai despedaçá-las? Ele vai despedaçá-las quando ele voltar, porque ele vai exercer juízo sobre todos, vai receber no seu reino os escolhidos e vai condenar ao inferno aqueles que o rejeitaram. Então, Jesus já está reinando sobre as nações com vara de ferro, mas só vai despedaçá-las, derrotá-las definitivamente quando de sua segunda vinda. No final do versículo 5 diz que o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, e eu acabei de falar que isso é uma referência a sua ascensão, quando ele subiu diante de seus discípulos para o céu para ficar à destra do Pai. No versículo 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto. Olha só o que aconteceu depois que Cristo foi para o céu. A mulher, que simboliza a igreja, ela fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós sabemos que a igreja, o povo de Deus, ele continuou no mundo após a ascensão de Cristo, não é verdade? Inclusive, nós estamos no mundo até hoje e vamos continuar nele até que Cristo volte. Diz aqui que a igreja, o povo de Deus, fugiu para o deserto. O que significa isso? O deserto é
o mundo, a nossa morada temporária. É um lugar de dor, falta de muitas coisas, mas é justamente por isso que estamos aqui. Para quê? Para aprender a depender de Deus e do seu poder. Assim como o povo que andou pelo deserto 40 anos, lembra? Aquela peregrinação do povo de Deus no deserto durante 40 anos, sendo testado em sua fé, aprendendo a depender de Deus, é a mesma ideia para nós hoje. Quando diz aqui que a igreja, o povo de Deus, fugiu para o deserto, quer dizer que nós vamos, enquanto estivermos neste mundo, fazer uma peregrinação, aprender a depender de Deus no deserto. Deserto é lugar de provação, é lugar de dificuldade, é lugar de testar a fé, é lugar de aprender a confiar. Por isso que o mundo aqui é comparado ao deserto. E Deus, ele garante seus cuidados sobre nós durante esse período. Que período é esse, professor, em que ficaremos no deserto? Toda a era da igreja. Todo o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Esse período aqui no Apocalipse, nós já vimos que, dentre outras coisas, ele é representado por estes 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Todas essas expressões apontam para o mesmo período simbólico, o período da era da igreja. Então a gente percebe até aqui que o capítulo 12, ele retrocedeu no tempo. Ele começou a falar sobre uma coisa que aconteceu quando? No início da era da igreja. Falou sobre o povo de Deus dando à luz o Messias. Quando aconteceu isso? No primeiro século ainda. Falou sobre Jesus que veio ao mundo, Jesus que foi assunto aos céus, e falou também sobre o que acontece à igreja depois que Jesus vai para o céu. O que acontece com ela? Ela fica neste mundo que é como se fosse um deserto, onde ela aprende a depender de Deus.